Olá, uma boa tarde. Estamos em setembro e a organização em tempo de regressos começa a acontecer, seja em contexto laboral como também em ambiente escolar. Neste programa vamos, junto do docente e investigador Jacinto Jardim, perceber como ferramentas de autoconhecimento e cuidado podem ajudar a tornar o ambiente escolar mais humano e com propostas de encontro entre alunos e docentes. Olá, boa tarde. Obrigada por estar na nossa companhia. É um gosto tê-lo aqui. Muitíssimo obrigada. Muito boa tarde. Obrigada. Eu pedia-lhe primeiro para percebermos que análise é que faz deste ambiente escolar que nos vai receber também dentro de algumas semanas. Os alunos e os professores preparam este início de ano escolar para perceber que importa falar e propor percursos com sentido. O ambiente que nos acolhe logo no início deste ano letivo, eu gostava de usar uma imagem, seria o barco da felicidade, porque a escola é exatamente isso, este barco onde entramos e estamos todos lá dentro, toda a sociedade, vamos nesta viagem em que esta viagem neste barco da felicidade... Mais como sonho ou mais como realidade? Mais como sonho, naturalmente, porque este é o desígnio da aprendizagem, este é o projeto, o sonho de uma humanidade que vive feliz aprendendo. E dentro deste barco da felicidade existem os arquitetos que estão lá a trabalhar, que estão a esculpir, que estão a pintar, que são os professores. E os professores são estes arquitetos do futuro, que têm um papel extraordinário na formação de mentes, na formação de corações, na formação de homens e de mulheres do futuro, de líderes, de políticos, de empresários. Professores que, no fundo, qualificam a sociedade a partir dos pensamentos que eles têm nas suas mentes. E que ajudam, de alguma forma, também gerações a descobrirem-se elas próprias, também no autoconhecimento e na interajuda. Mas professores que nem sempre são reconhecidos no trabalho que fazem. Muitas vezes em ambientes mais difíceis, sobrecarregados com burocracia, com programas a ser ensinados na sua completude. É neste ambiente que é necessário encontrar caminhos de sentido entre professores e entre alunos também. Perante esta imagem de felicidade, deste barco da felicidade, depois existem estes barcos que começam a entrar em tempestades. E aqui, realmente, a educação nestes últimos anos tem estado em situações difíceis. Porquê? Porque não quisemos alavancar a própria educação com aquilo que tinha a capacidade de transformar a situação, que são os próprios professores. E então, uma vez que os professores estão cansados, uma vez que muitos professores estão esgotados, mesmo no final de férias, isso depois ainda se notam alguns desses sinais, precisamos de fazer algo que seja diferente. Precisamos, sobretudo, de injetar nos professores um conjunto de ideias, de pensamentos, de emoções, um conjunto de sonhos que façam com que eles possam recuperar aquilo que muitos têm na sua base, que é este desejo de ensinar, que é a vocação do ensino. É possível, quando se quer convidar alunos que estão em fase de descoberta, de se reconhecerem socialmente e individualmente, é possível ajudar a que outros façam esse processo de descoberta quando os próprios professores estão nesta turbulência e com dificuldade de se reconhecerem em eles próprios? Temos aqui o busilis da questão. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E se os professores não estão bem consigo, se não estão bem com os seus talentos, com os seus dons, inclusive com a sua profissão, a situação torna-se extremamente complicada. Precisamos realmente de fazer esta mudança do mindset, da mentalidade, eu diria, do background que os professores têm dentro de si, para quê? Para que depois eles possam dar aos alunos isso que precisam dar, nomeadamente, neste domínio do autoconhecimento. Se o professor não trabalhou o seu autoconhecimento, naturalmente que não vai explorar depois os talentos dos seus alunos. E nós precisamos de explorar ao máximo as potencialidades naturais dos nossos alunos.
Nós podemos ter uma ideia, gostaríamos que os nossos filhos fossem isto, fossem aquilo, mas isso interessa pouco. O que interessa mesmo é a realidade de cada um. E nesse sentido acaba por propor também uma aprendizagem e um ensino e um estar em ambiente escolar mais holístico, que possa usufruir também da natureza, também do ambiente, do contexto em que a escola se insere, do ambiente social em que os jovens e os docentes crescem e não só focado em programas académicos. Precisamos de ir além dos programas académicos, porque se as pessoas não estiverem bem, não estão em condições nem de ensinar nem de aprender. E precisamos de encontrar aqui um equilíbrio entre excelência na matemática, no português, na física, na química, na história, em todas as áreas científicas, porque o nosso cérebro vive feliz, aprendendo no contacto com a ciência, portanto, esta curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, se queremos ser bem-sucedidos e se não queremos causar frustração a longo prazo para as pessoas, para as instituições e para a sociedade, precisamos de ter esta visão muito mais ampla. Em primeiro lugar, este barco da felicidade que vai fazendo com que todos possam viver efetivamente felizes. Nas tempestades, tendo esta capacidade de cuidar daqueles que têm um papel de liderança nas escolas, para quê? Para que eles também possam fazer com que todos os outros estejam bem. E por onde trabalhar pelos talentos próprios que as crianças têm. Eles têm tanto, só precisam ter espaço para partilharem, para dizerem, para falarem. E quando nós criamos espaços de contacto com a natureza, espaços onde eles possam explorar os seus sentidos, espaços em que eles possam fazer meditação, em que eles possam sentar-se à volta da mesa para trabalhar em equipa, com um verdadeiro sentido colaborativo, a partir daqui nós começamos a realizar aquilo que é o grande sonho da humanidade, que é, no fundo, todos diferentes, mas complementares. E é um pouco essa a proposta que nós encontramos aqui neste seu livro, este seu mais recente livro, que parte muito da experiência que vai tendo também em ambiente escolar, quer com professores, quer como também com alunos. Escola e autocuidado, fundamentos e práticas para humanizar a base, a educação, volto a repetir, escola e autocuidado, fundamentos e práticas para humanizar a educação com base no Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que está disponível a todos. Isto, de alguma forma, veio reconfigurar também a sua forma de estar na docência e na investigação em âmbito escolar? Sim, tenho usado desde o início deste século esta ferramenta. Tomei o primeiro contacto com o Enneagrama ali por 1993, 1994, mas somente depois, em 1999, comecei a aprofundar mesmo. A partir de 2000 fui aprofundando e, a partir daí, identifiquei-me bastante com a ferramenta. Porquê? Porque permite entender portanto, aquilo que cada um tem de melhor, mas sem ficarmos no individualismo, para irmos depois para a complementariedade. Vamos apresentá-la para quem não conhece. O Enneagrama é o quê? O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que representa 9 dimensões fundamentais do comportamento humano e que esses 9 comportamentos são a expressão de 9 grandes tendências de modos de pensar, modos de sentir, modos de descansar, modos de fazer, modos de se relacionar. Nós agrupamos em personalidades. Agrupamos em personalidades. Temos os uns que são aqueles mais perfeccionistas, aquelas pessoas que gostam de ter tudo muito direitinho, o professor que gosta de ter a secretária impecável, a pessoa que lá em casa gosta de colocar a roupa a secar com muito rigor, o então que tem o guarda-vestidos muito bem arrumadinho. O 2, por sua vez, já é uma pessoa completamente diferente, mas complementar em relação a esta. Se o 2 está preocupado com a organização, se o 1 está preocupado com a organização, o 2 está preocupado com a relação, com o ajudar, com perceber, tem o instinto natural para perceber quem é que está triste e precisa de ter algo para o alegrar, quem é que está a precisar de uma mão, de uma ajuda. É uma Madre Teresa, tipo Madre Teresa de Calcutá.
Depois temos os três que já são de outra dimensão, têm mais a capacidade da comunicação, têm a capacidade de ter espírito de iniciativa, mas estamos a ver tudo complementar. Exatamente. De que serve alguém ter iniciativa se depois não há equipas para desenvolver as coisas? De que serve alguém expor-se a ajudar se não houver quem que se coloque também a organizar? E depois temos os quatro, que são aquelas personalidades que facilmente reconhecemos, que são os artistas, que são os românticos. Muito abertos à beleza. À beleza, ao estético, ao simbólico. E que sem esse género de pessoas, uma escola, uma família, uma organização, perdem a beleza. Mas, por vezes, podemos correr o risco de rejeitar estes que são um pouquinho fora da caixa. Mas a sabedoria é aproveitá-los como aproveitamos os outros. Os números 5, por sua vez, são os investigadores, os observadores, são os Einsteins, são aquelas pessoas que vivem sobretudo a partir da cabeça, enquanto que a maior parte dos outros pode viver mais ao nível emocional, como o número 3, o número 2, o 4, o 5, esquece tudo o resto e a pessoa é só cabeça, E, portanto, são as pessoas que dão origem aos grandes filósofos, que são os grandes cientistas, aos grandes investigadores. Assim como o 6 também. O 6 depois o leal, o que já acentua-se aqui um outro aspecto. Gosta muito de trabalhar em equipa, são aquelas pessoas que mantêm a sociedade de pé. Porquê? Porque são perseverantes a longo prazo, não saem muito da rotina, são o típico funcionário público, mas que são essenciais para que tudo funcione. O 7 também vai beber à racionalidade. Vai beber à racionalidade, mas depois tem a beleza da exploração, de procurar a novidade. O que é uma sociedade sem novidade? O que é uma escola sem novidade? Todos nós precisamos desse aspecto. E o 8 depois, o 8, por já sua agora vez, apresentamos os sim, números. Os números 8 são aquelas pessoas extraordinárias que são capazes de levar o mundo atrás de si, que são os grandes líderes. É aquela criança que, quando era mais pequena, necessitou de se afirmar para poder sobreviver. Depois todos estes números têm uma construção a partir da infância. E a infância é essa que muitas vezes tem a ver com uma criança que ficou ferida na infância, mas que depois o próprio adolescente, jovem, adulto, conseguiu transformar essa ferida, através de um mecanismo de defesa, em algo de extraordinário para ele. Brevemente o 9 também? O 9 são... Os apaziguadores, os mediadores... O Guterres, por exemplo, é fazedor de pontes, é o típico da pessoa calma, da pessoa que não consegue lidar com os conflitos. Isso temos notado, por exemplo, na figura do António Guterres, e todos os grandes mediadores têm essa dimensão. Nós precisamos destas pessoas de paz. Agora, qual é o drama? São 9 aspectos que todos temos em nós, só que depois uma pessoa acentua mais um ao outro. Mas importa referir também que, para lá destas características que, de alguma forma, incorporam-se mais em cada um dos 9 tipos de personalidades, estas características são um caminho, porque nenhuma pessoa é só estas características e importa mais do que uma categoria apresentar um caminho de transformação, de crescimento, e é isso que se quer também em ambiente escolar. Esse é o maior desafio que temos para o uso desta ferramenta. Quem não tiver esse cuidado, que ele já está a dizer, comete um erro gravíssimo, que é etiquetar as pessoas. O enagrama não pode ser usado como uma varinha mágica que leva a dizer esta pessoa é isto e não é mais do que isto. Assim estamos a escravizar a pessoa. O que nós queremos é as pessoas livres. E então o enagrama é mais do que um ponto de chegada, é um ponto de partida. O Jacinto Jardim diz, inclusivamente, que escreve no livro que o eneagrama é uma ferramenta para promover a tolerância. Completamente. É uma ferramenta que ajuda imenso isso. Eu tenho sentido esse aspecto de um modo extraordinário. Porquê? Porque quando nós nos percebemos como pessoas diferentes, mas complementares, é uma riqueza extraordinária. Eu, por exemplo, não sei, em relação à minha mulher, tudo se torna mais simples por conhecer a sua personalidade. Porque percebemos a natureza das pessoas e as dificuldades com que elas gerem a sua vida, mas também as potencialidades, porque sabemos qual é a sua natureza mais instintiva. Sim, porque nós, no fundo, conseguimos perceber o seu ponto forte e, ao mesmo tempo,
o seu calcanhar daqueles. E quando eu vejo que ela está, por exemplo, portanto, a fazer vir ao de cima o seu calcanhar daqueles, o ponto frágil, o ponto débil dela, eu não posso carregar nas tintas nesse aspecto. Por exemplo, eu gosto muito de novidade. Com uma pessoa que não gosta tanto de novidade, tanto eu gosto do imprevisto. Outra pessoa pode não gostar do imprevisto. Isto implica nós conseguirmos conviver. Isto relativiza. Isto é a tolerância. Porquê? Porque assim nós respeitamos efetivamente o outro no seu modo de ser, no seu modo de pensar, no seu modo de sonhar, no seu modo de atuar. E que benefício pode trazer isto para um ambiente escolar, nomeadamente com professores que depois ajudam também os alunos neste crescimento? Estamos a imaginar as salas de professores. Os professores com personalidades completamente diferentes e, ao mesmo tempo, todos unidos por um mesmo fio, que é o fio da educação, que é esta vontade de fazer com que a escola seja bem-sucedida. Precisamos de entender bem todas estas diferenças, porque os professores passam muito tempo juntos. E quem está lá no meio sabe quanto é difícil lidar com os nossos colegas quando estão cansados, por exemplo. Lidar com os nossos colegas que são de um modo de ser completamente diferente. E agora, como é que nos encaixamos todos? É possível encaixarmos-nos. É possível, mas aí temos de ter a tal tolerância que tem como ponto de partida o autoconhecimento e o heteroconhecimento. Eu, em primeiro lugar, preciso de me conhecer e depois outra pessoa precisa de se conhecer também. Isto tem sido feito em muitas escolas. O Jacinto Jardim tem essa experiência com docentes. Com docentes, de norte a sul do país. Agora também, neste mês de setembro, em Alfândega da Fé, o agrupamento de escolas deste município decidiu começar o ano, fazer a abertura do ano com todos os professores durante 3 horas a trabalharem esta temática do autoconhecimento, do autocuidado, para que ao longo do ano os professores consigam trabalhar mais em conjunto. Portanto, é um modelo, mas tudo isto passa por a pessoa dedicar algum tempo a identificar o que é que predomina. Depois que conseguimos identificar o que predomina, então já se torna muito mais fácil. Mas podemos correr o risco de querer construir equipas à nossa medida, consoante as características que nós achamos que são de preferência na construção para um projeto, para um objetivo? Imaginemos, se nós quiséssemos criar uma empresa de raiz, era muito bom até termos todas estas personalidades. Se quiséssemos ter a equipa ideal, era bom que tivéssemos perfeccionistas, altruístas, batedores, tivéssemos românticos, que tivéssemos outros mais pensadores, outros mais leais, outros mais epicuristas, outros mais chefes e, portanto, mediadores. Só que, naturalmente, isso é extremamente difícil, porque muitas vezes nós nem sabemos qual é a dominante personalidade da outra pessoa. Conseguimos perceber somente alguns sinais. Só que nunca sabemos bem o que é que vai lá dentro da alma da pessoa. E, por isso mesmo, a solução passa por, com as pessoas que temos, trabalharmos nessa complementariedade, no maximizar as potencialidades de cada um e, ao mesmo tempo, minimizando as fragilidades de cada um. E isto, sim, torna qualquer equipa extraordinária. Estamos perante uma ferramenta que pode ajudar a criar os espaços escolares mais humanos também? Essa é a ideia desta obra Escola e Autocuidado. Portanto, estão aqui os fundamentos. Estamos a falar de fundamentos teóricos que nos dizem que é possível nós desenvolvermos este autocuidado. Estão aqui estas práticas para desenvolvermos este autocuidado na escola, de modo a humanizarmos a escola. Porque, efetivamente, a escola que nós temos de norte a sul do nosso país e também em muitas outras partes do mundo, mas pensemos cá em casa, temos muitas escolas que estão a desumanizar professores. Temos muitas escolas que estão a desumanizar os nossos alunos. Porquê? Porque não partimos daquilo que temos de melhor, que é a nossa inteligência,
que é o nosso talento, a nossa complementariedade, por um lado, a nossa individualidade associada à nossa capacidade de interação, as diferenças, portanto, todos que o Papa Francisco introduziu têm a ver com isto. Ou seja, todas as pessoas com o respeito, com o máximo de respeito, com o respeito que depois vai dar origem a trabalhos extraordinários. E enquanto não conseguimos, andamos perdidos em egos frágeis. Eu perguntava-lhe precisamente isso, de que forma é que este livro também, ou que o Enneagrama, pode ser uma ferramenta para abraçarmos a saúde mental também, que hoje em dia é uma questão que todos nós reconhecemos que importa cada vez mais ser falada. Este livro, disse a professora Anabela Pereira, professora catedrática da Universidade de Évora, ela diz que esta obra está em consonância com as diretrizes emanadas da Direção-Geral de Saúde, que está bem de acordo com as guidelines da Ordem dos Psicólogos Portugueses sobre o autocuidado na promoção da saúde psicológica. Ou seja, esta é uma obra que realmente ajuda nessa questão. Eu já há muito tempo que estava a produzir esta obra, mas o clique foi feito nestes últimos 2 anos. Porquê? Porque estava a ver que era mesmo necessário cuidar da saúde mental dos nossos professores. São profissionais do conhecimento que desgastam imenso a mente, que muitas vezes vão para casa com carga de trabalho, que têm uma dificuldade enorme em lidar, em organizar a sala de aula de modo produtivo, perdem imenso tempo só para criar disciplina dentro da sala de aula. Isto causa um desgaste louco. Nós temos o outro problema que tem causado também muito desgaste, a questão das novas tecnologias para os professores com mais idade. Tem sido também um desgaste enorme ter que usar plataformas. Estamos habituados a escrever no papel, a ler no papel, e de um momento para o outro deu-se esta transformação. Isto causou muito desgaste. Claro. E ao mesmo tempo, eu acho que aqui um calcanhar daqueles é precisamente cuidarmos do ego dos professores. Temos egos muito frágeis, não só na docência, mas na sociedade. Na sociedade em geral. Porquê? Porque falta este reconhecimento das riquezas de cada um. Claro. Porque queremos comparar-nos com os outros. Para quê? Comparar para a complementariedade. O importante é que cada um seja o melhor que pode ser. Na complementariedade. Na complementariedade. Portanto, aqui temos muito de trabalho individual e trabalho em equipa. Folheámos algumas páginas deste livro. Muitíssimo obrigada por ter estado connosco a dar-nos conta daquilo que este livro, Escola e Autocuidado, Fundamentos e Práticas para Humanizar a Educação com base no Enneagrama, nos convida. Muitíssimo obrigada, Jacinto Jardim, por ter estado connosco. Obrigada a si também por ter estado desse lado a acompanhar-nos. Procure por nós amanhã aqui na RTP2 e sempre e em permanente atualização em agência.eclesia.pt. Tenha uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.